Isso aí. Então, muito bem. Agora, já que estamos... Ó, Michele, tudo bem? Tudo tranquilo? Estou te vendo, Michele. Pode deixar a câmera aberta. É bacana. O pessoal fecha a câmera. Eu não vejo vocês, eu fico falando com... Tem alguns que pelo menos ainda tem a foto, mas a grande maioria de vocês nem foto tem, então é uma letra, né? Para mim aparece, por exemplo, José Eduardo é um J para mim. O Felipe Maciel é um F. Fica com vergonha de ficar aparecendo. Muita vergonha, imagina. E eu tenho que ficar a noite toda aqui exposto para vocês. Agora vocês ficam escondidinhos atrás de uma letra. Andriele, é a letra A. Né? Pauline, letra P. Vinícius, letra V. Então, assim, a Lordilena está ali, ó. Estou vendo a Lordilena. A Tainana tem uma fotinho, a Manuela tem uma fotinho. Mas abrir a câmera fica mais interativo. Não precisa ficar a noite toda, mas de vez em quando aparece aí, dá um oizinho para eu não me sentir tão conversando com números e letras apenas. Parece que eu estou falando sozinho aqui. Ou vendo a reação de vocês. É que daí parece que o senhor fica no monólogo. É verdade. A Michele está ali, ó, fazendo as coisas dela e tal, atenta, escutando, é isso aí. Fica bem. Mas, enfim, estamos gravando hoje, então, 19 de maio, gravamos todos os nossos encontros e disponibilizamos ali no ambiente aula para que todos tenham sempre acesso, se eventualmente cai a conexão, não consegue acompanhar a noite toda, ou aqueles que não conseguem o acesso e tal, tem alguma dificuldade, a gente tem sempre essa prática, essa orientação de deixar o arquivo gravado lá para que não se perca nada. Então, administração de marketing, eu estava olhando por cima muito rapidamente, assim, mas contei rapidamente e, olha, eu acho que é o nosso 9º encontro pelo Google Meet já. Parece mentira, mas nós começamos em 17 de março e nós estamos hoje 19 de maio. São 2 meses já de aulas por essa plataforma, por esse ambiente. Se não é a 9ª, é a 8ª, eu acho que é a 9ª aula já que nós estamos com essa dinâmica, e a gente não se dá conta, né? Mas é impressionante como a gente acabou, né, se ambientando, assim, de certa forma, se acostumando e tal, mas já estamos aí. Nós tivemos 3 aulas presenciais, né? E estamos aí a 9 encontros nesse ambiente, que, de certa forma, está funcionando. Infelizmente, eu já percebi, assim, que tem alguns realmente com dificuldade de acessar. Mas eles têm mantido contato comigo, têm escrito, né? E isso é importante, né? Para aqueles que não conseguem entrar aqui, que me mantenham informados, né? Olha, não estou conseguindo por tais e tais razões, tal, mas eu assisto, né? Assisti o tema tal, né? O tema de ontem, aconteceu isso, tal, faz as atividades, ok. Então, se tem essa... É importante que me mantenham sempre informado. Hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre marcas, porque marcas, gestão de marcas é o tema, né, do momento, é a atividade que vocês estão desenvolvendo com o trabalho em grupo, é a atividade que vocês vão apresentar na próxima semana. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre marcas. Eu tinha um arquivo lá no ambiente aula, e este arquivo que estava lá foi um arquivo colocado por engano lá no início do semestre, e eu fui essa semana verificar o arquivo e tal, e já excluí o que estava lá, e incluí o arquivo que deveria originalmente ter sido postado. Como não havíamos trabalhado ainda no arquivo, agora, essa semana, quando eu fui olhar ele e tal, né, aí que eu percebi que estava errado. Então, se alguém lá no início do semestre baixou todos os arquivos e tal, bom, tem um arquivo que baixou, que é a gestão de marcas, que não é o arquivo que nós vamos olhar hoje, então tem que desconsiderar o anterior e considerar este, que já está lá no ambiente aula, intitulado Branding, Gestão de Marcas,
e que eu vou trazer aqui os slides agora para vocês, para a gente conversar um pouco sobre este arquivo. Tá? Então, está entrando assim a tela para vocês acompanharem. Vou aqui abrir primeiro a aba que mostra quem está presente na aula. Tá? Então, estão aqui, ó, presentes, Andriele, Daisa, a Eduarda Laux, a Eduarda Longoni, o Felipe, Gabriel, Winter, a Isadora, Jesse, John Lucas, Jonathan, José Eduardo, Juliane, Leonardo, Lourdilena, Manuela, Marcos Vinícius, Michele, Nayara, Nicolas, Pauline, Rafaela, Tainanda, Thaís, Vanessa, Vinícius e Vitória Machini. Então, estes são os que estão presentes no momento. Né? E agora, Marinho já está sem internet, ok. Então, agora eu vou trazer esse slide para vocês. E se eventualmente eu tiver que sair da apresentação, é porque dá um sinal aqui sonoro e eu tenho que ali abrir a porta da sala para algum da turma entrar. Mas vamos lá. Então, branding, vamos falar sobre um pouquinho. E quero, assim, ó, dizer para vocês que esses breves conceitos, essas reflexões que a gente vai trazer agora sobre gestão de marcas, que é branding, gestão de marcas, é exatamente para apoiar vocês, para dar, de certa forma, mais elementos para vocês construírem o trabalho de vocês. Hoje nós vamos ter um tempo, esse arquivo não é longo, então nós vamos, talvez em 20, 30 minutos, passar esses slides, e depois nós vamos tirar dúvidas, ver como é que está a pesquisa de vocês. Eu vou explicar mais algumas coisas, para que vocês ainda tenham um tempinho para, né, finalizar, enfim, encaminhar as questões em cada grupo, dentro de cada grupo, para preparar a apresentação da semana que vem. Mas eu quero chamar a atenção de que estas reflexões deste arquivo que eu vou estar apresentando para vocês, estas devem ser consideradas para o trabalho de vocês. Então, estes elementos aqui que eu vou trazer com relação à gestão de marcas, como nós estamos fazendo um trabalho de análise mercadológica, análise da movimentação das principais marcas de determinado segmento, estas reflexões em torno das marcas que vão ser apresentadas nesse arquivo, vocês sim considerem para a realização do trabalho de vocês. Como eu disse, eu vou ter que, de vez em quando, sair aqui para permitir o acesso de um colega de vocês. Então, vamos lá. Branding é a gestão de uma marca. Todo o trabalho realizado com o objetivo de tornar a sua marca mais conhecida, mais desejada, mais positiva na mente e no coração dos seus consumidores. Envolve desde a concepção da marca até as ações cotidianas de marketing da empresa. Então, gestão de marca é uma área dentro do departamento de marketing que busca construir estes conceitos positivos. Né? Isso que a gente chegou a comentar das pesquisas top of mind, as pesquisas de lembrança e tal. Então, toda vez que a gente vai fazer o nosso planejamento e a nossa atuação em termos de gerir adequadamente a marca da nossa empresa, a marca dos nossos produtos, nós estamos querendo fazer com que as pessoas tenham lembrança da nossa marca, tenham lembrança, né, do que nós somos e tenham associações positivas sobre a nossa marca, sobre os nossos produtos. Esse é o desafio. Então, quando a gente está trabalhando no sentido de construir um planejamento em torno da marca,
o propósito é esse. A construção da marca, agora a marca em si, né? A marca em si, ela vai passar por uma questão, por uma série de elementos, né, que devem ser estudados, uma série de aspectos, de itens, de critérios que precisam ser discutidos, que precisam ser pensados. Com relação à identidade visual, nós já tivemos oportunidade, mesmo que rapidamente, a gente já teve oportunidade de conversar sobre esse aspecto. A identidade visual passa pelo pensar em termos da representação gráfica, do desenho da nossa marca, como é que vai ser, né, a nossa marca, que seja de alguma forma fácil de ser reconhecida. Tu vê, determinadas marcas são tão fortes, tem essa representação gráfica tão marcante que tu, às vezes, vê só um pedaço daquela imagem e tu já sabe o que é aquela marca e identifica. Isso são, né, concepções bem planejadas, bem pensadas, bem testadas, até serem definidas. Então, a identidade visual da marca passa, sim, pela definição do logo, pelas cores. Nós vamos nos últimos slides, tem algumas indicações dos significados e do que cada cor transmite, quais são as sensações que as marcas procuram explorar quando definem as cores que vão estar na logomarca, que vão estar vinculadas à sua marca, ao seu nome, à sua empresa, aos seus produtos. Então, esse pensar nas cores, sabendo que as cores, por sua vez, transmitem significados, é importante. Nós vamos ver estes significados lá no fim do arquivo. A própria definição da fonte, a identificação, peço licença, só uns minutos, tem gente chegando, Vinícius. Ok, vamos adiante. Quais os valores que estão sendo transmitidos? Ao definir um propósito, a empresa espera criar uma conexão com o público e, por consequência, nessa construção da marca, os valores precisam... Eu vou ter que fechar aqui eu estou com dúvida quando é gente querendo entrar na sala ou a Milena agora chegando. Então, tá, Ana. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá, não, tranquilo. Eu fechei lá o WhatsApp porque estava também ouvindo. Desculpem, agora vamos lá. Então, os valores, né, da nossa empresa, nós vamos ver essa questão de posicionamento, o quanto estar alinhado os valores e as pessoas conseguirem perceber através do slogan, através de algumas mensagens que acompanham a marca e que passam a demonstrar, a apresentar esse propósito. Os canais, o conteúdo, toda a comunicação que vai ser construída em torno da comunicação da nossa marca, do que nós somos, de quem nós somos, do que nós estamos oferecendo, exatamente a forma com que nós comunicamos, os canais que nós instituímos, a mensagem que a gente transmite e o que vai determinando, o que vai trazendo isso que eu falei no início, que são os significados. Então, construção da marca, nesses primeiros slides, o que eu quero resumidamente dizer é o seguinte: a logomarca tem importância.
certo? Esta imagem tem importância, mas nós precisamos ter clareza assim, ó, de quais são os nossos propósitos, os nossos valores e nós. Quando nós ingressamos no mercado, quando nós nos lançamos e lançamos a nossa imagem no mercado, a gente precisa ter bem definido todos esses elementos, porque é a partir disso que vai passar a ser construído o nosso conceito. O conceito do mercado com relação ao que nós somos, o que nós representamos, o que nós fazemos, ele passa a ser construído muito a partir desta comunicação visual, né, de todos esses cuidados que nós vamos ter com relação à imagem que nós vamos apresentar, mas também os discursos que vão acompanhar a imagem. Claro que isto é uma comunicação primeira, e depois os conceitos, eles vão sendo consolidados na medida que a nossa atuação no mercado tenha alinhamento, esteja realmente casada com todos esses discursos que apresentamos quando nos lançamos no mercado. Uma coisa é nós nos apresentarmos com eficiência, com competência, com qualidade, conseguirmos transmitir significados que a nós são importantes, são interessantes, mostrarmos ao público o que realmente nós somos, e aí passa por esses estudos em torno, né, da comunicação visual, das cores e desenhos, passa também pelos discursos, pelos espaços que nós vamos ocupar com esses discursos, pelos canais, pela forma com que nós vamos transmitir. Muito bem, isto é a nossa apresentação. Esta apresentação que deve ser permanente. A nossa comunicação com o mercado, ela é permanente. Entretanto, existe a comunicação inicial, quando nos lançamos no mercado, e existe depois a comunicação que vai espera-se que vá se perpetuar no sentido de manter diálogo com o mercado, ouvindo, né, os sentimentos do mercado e tal, mas reforçando sempre, né, o seu papel, os seus propósitos e dizendo exatamente o porquê que ela está no mercado e o que ela está oferecendo. Ouvir o mercado para eventualmente ir alinhando, mas as práticas, a partir desse lançamento do que somos, as práticas cotidianas é que vão consolidar, ratificar, reforçar aquilo que efetivamente nós somos, ou, eventualmente, colocar tudo a perder. Um investimento alto, mas que não esteja alinhado ao que realmente nós vamos praticar no dia a dia, vai ser um investimento desperdiçado. E é o que vai aparecer no slide posterior ao próximo. Primeiro eu vou falar das vantagens e depois as desvantagens, que são exatamente esses riscos do desalinhamento, daquilo que tu pensa fazer, pensa ser, mas que não consegue demonstrar com efetividade no seu dia a dia. Quais as vantagens de tu ter uma política bem definida? Quais são as vantagens de tu ter estratégias bem pensadas em torno de construção de marca? Percepção melhorada do desempenho do produto, maior fidelidade, menos vulnerabilidade às investidas da concorrência, maior margem por consequência, maior cooperação, suporte comercial, comunicação de marketing mais eficaz, menor sensibilidade do consumidor aos aumentos de preços. Veja, significa isto. Quando eu disse agora há pouco que, na medida que as nossas práticas, né, se alinham e reforçam a nossa marca, fortalecem a nossa marca, consolidam, bom, quando eu passo a ter uma marca forte, é claro que eu fico menos sensível ao preço.
É claro que uma comunicação de marketing tem um efeito maior, porque ela já traz consigo a marca forte. É claro que a cooperação e o suporte comercial apoiados por uma marca forte ficam facilitados, né? Isto, por consequência, né, se nós formos eficientes na gestão administrativa, nós vamos alcançar maiores margens, né? É claro que a concorrência vai ficar com uma maior dificuldade no sentido de desenvolver campanhas frente a uma marca que já está consolidada e forte, portanto, não seremos mais tão vulneráveis. Então, estas vantagens, elas se apresentam diante da nossa competência e da nossa eficácia, e principalmente, insisto, do alinhamento, daquilo que a gente, com competência, construiu como a imagem ideal. Então, construímos com competência, pensamos muito bem no design, pensamos muito bem no nome, que vai ser de fácil memorização, um nome que chega forte, um nome que impacta, um nome que tu lembra. E aí a construção, a imagem, né, a identidade visual dessa marca é uma identidade bem planejada, as cores foram bem desenvolvidas. Quer dizer, tu foi competente nisto, e mais do que isso, quando tu pensa nas tuas políticas de atuação no mercado, nas tuas políticas de gestão do negócio, de atendimento ao cliente interno, de definição de processos, de cuidados com qualidade, de cuidados com os processos, de cuidado com os teus colaboradores, de cuidados com o teu cliente, de atenção à excelência na tua performance, na tua atuação empresarial. Quando tu tem esses cuidados e eles estão alinhados aos valores que tu prega, bom, isso vai cada vez mais reforçando a tua marca, né, e a tua participação no mercado. E se tu vai te fortalecendo, obviamente que, né, tu vai alcançando um lugar no mercado que te traz vantagens competitivas. Quais são as vantagens competitivas que tu alcança? Aqui estão listadas algumas. Depois lá ainda, possibilidade de licenciamento, oportunidades acrescidas de extensão à marca. A gente já estudou isso, né? De, eventualmente, apesar de que alguns autores, como a gente viu, o Al Ries não gosta, não sugere que se faça extensão de linha, né? Extensão à marca, mas a gente sabe que sim, muitas marcas fazem uso disso quando atingem um momento, né, da sua trajetória de valor tão grande da marca que pode estender essa marca a outras linhas de produto, sem que se perca a identidade, mas que se ganhe muito nestas outras linhas a partir, né, do uso de algo que já tem muito valor no mercado. Possibilidade de licenciamento, em algum momento a tua marca já é tão forte que as pessoas cobiçam, desejam, e se há possibilidade de serem, talvez, né, franqueados, representantes daquela marca, bom, então a marca passa a ter valor, inclusive, nesse sentido. Então, vejam, a marca, na verdade, ela é algo que é pensado no início, que precisa ser bem estudada, bem pensada, mas ela só se consolida, né, esse pensar, né, em termos de identidade visual, em termos de nome, o logo, isto tudo é muito importante. Isso tudo tem a ver com esta facilidade ou não das pessoas lembrarem, tem a ver com essa simpatia que as pessoas podem passar a ter com o teu nome, essas percepções, esses sentimentos positivos, né? Olhar a marca é algo agradável, não é algo agressivo. Tudo isso é importante, então, no momento de concepção, de criação, mas isso não sustenta a marca. Tu pode ser muito competente nisso, mas o importante é a gente sempre lembrar que essa nossa competência tem que também existir no nosso fazer, no nosso ser, né? No nosso
posicionar-se adequadamente no mercado e atuar com excelência. Atuar com excelência é ser excelente e oferecer excelência. Bom, aí sim, se eu tenho uma concepção inteligente, uma concepção correta e tenho uma atuação excelente, as perspectivas de êxito são grandes. Deixa eu só verificar quem é que está chegando na sala. Fernando. Então, estamos em 33 agora. E, claro, se eu estou no mercado, estou atuando, pode ser que em algum momento eu não consiga atuar com essa excelência necessária. Quais são as desvantagens que eu prefiro chamar de riscos? Quais são os riscos? Os riscos são ações, e a gente tem exemplos vários de campanhas publicitárias que muitas vezes pecaram por alguma razão, tiveram uma ideia, mas não tiveram a leitura correta do mercado e tal, esqueceram de alguma situação específica e acabaram tendo um efeito contrário, né? As pessoas não gostaram, tem uma repercussão muito grande, negativa, e isso acaba afetando, né, a tua marca. Imprevistos podem custar o nome da marca. Tu tem um alto investimento e um baixo retorno. Isso são elementos que são riscos na medida que tu está desenvolvendo as tuas campanhas e desenvolvendo campanhas, como qualquer ação que tu, né, decisão e ação que tu toma dentro da empresa, toda decisão tem um risco. Então, quando tu pensa em campanhas publicitárias, claro que sim. E campanhas publicitárias, muitas vezes, têm investimentos altíssimos, e esses investimentos podem, sim, são riscos, podem ter um efeito contrário. Muito bem. Vamos agora passar rapidamente alguns slides, só para reforçar isso que eu falei. Então, hoje as marcas cada vez mais têm uma preocupação com estes espaços, né, que nos tomam de vez na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, as marcas precisam estar atentas com a sua identidade visual. Vocês percebem que marcas tradicionais, por vezes, vão fazendo uma atualização do seu design, né, da sua apresentação, né, tentando manter a contemporaneidade, né, da sua comunicação, ou seja, estar vivendo o tempo que se vive efetivamente, não ficar para trás, não se tornar uma marca antiga, uma marca ultrapassada. E nesse sentido, né, as redes sociais têm esse papel hoje muito importante, porque é o espaço que nos atrai mais, né? Nós estamos cada vez mais envolvidos em diferentes espaços midiáticos, né? E esses espaços, então, são espaços onde transitam as marcas, muitas vezes de forma que nós nem percebemos, mas que estão, sim, atuando, né, e comunicando e passando mensagens. Para isso, as redes sociais estão aí para reforçar, para atualizar, para, como eu disse, tornar, manter a contemporaneidade das mensagens e da marca, reforçar o posicionamento, né, lembrar dos seus valores, reforçar a personalidade da marca, o que a marca acredita, o que a marca prega, o que a marca defende, quais são as bandeiras que nós podemos associar àquela marca. E, mais do que isso, ser também um sensor, né, daquilo que acontece no mercado e, por consequência, a presença da marca adequadamente nos espaços, né, nas diferentes mídias e nas redes sociais, vai servir também para essa
esse terceiro item, que é da interatividade, né? De estar próximo com o mercado, de estar atento ao mercado, de estar conversando com o mercado, sentindo como que são as manifestações, os anseios, os desejos, as queixas do mercado. Outro elemento importante, e agora eu quero reforçar, assim, ó, estas coisas todas que agora nós começamos a passar, como eu disse no início dos slides aqui, estes são elementos que eu quero que vocês utilizem nessa análise mercadológica que vocês estão fazendo para apresentar semana que vem. Então, quando a gente fala, né, da importância das redes sociais para as marcas se posicionarem, para as marcas atuarem, para as marcas terem nas redes os seus sensores, né, terem essa interatividade, terem essa capacidade de se manter alinhadas ao tempo e ao espaço, enfim, como que as marcas que vocês estão estudando têm atuado, qual é a presença delas, de que maneira que elas têm reforçado a identidade visual, de que maneira que elas reforçam ou transmitem os seus valores, as suas crenças, as suas bandeiras, de que maneira que elas atuam na interatividade com os clientes. Essas marcas que vocês estão estudando, um dos pontos lá de análise de vocês tem que ser exatamente essa participação. Mais do que isso, esses slides próximos, então, são slides que destacam como, né, atuam as marcas, ou algumas marcas, ou as principais marcas, e chama para vocês, nessa análise de vocês, para verificar se realmente existe esse tipo de prática, pelo menos em uma do segmento que vocês, de uma das marcas, ou várias marcas, do segmento que vocês escolheram. Narrativas é uma estratégia interessante, na medida que as marcas escolhem essa estratégia para fazer com que o público-alvo, o público potencial, o público consumidor se identifique, tenha uma coincidência de sentimentos, né? E nessa coincidência de sentimentos tenha, por consequência, essa afinidade com a marca. Então, histórias narrativas também são práticas no sentido de estar presente na lembrança ou fortalecer a presença na mente dos consumidores. Marketing de experiência, as marcas investem em experiências, nós vamos ver alguns exemplos na sequência. Relacionando o produto com o lado emocional, as chances de ganhar espaço na mente dos consumidores são maiores. Então, marketing de experiência é exatamente trazer, né, essa vivência e explorar as emoções do público consumidor. Outro aspecto que vocês podem também investigar nessa análise de mercado são as estratégias em torno das logomarcas, que a gente falou nos primeiros slides, slogan, sons, cores, né? Quais são, como que cada uma destas marcas se apresentam, né, no mercado, ou tem se apresentado, e de que maneira que elas têm desenvolvido estratégias em torno destes elementos. Né? Então, tem sons, tem imagens que a gente vê um pedacinho das 3 listras, a gente já sabe que a gente está falando de Adidas. A gente ouve os primeiros tons daquele som, ouvia, né? E já associava
a Motorola, e assim por diante. Exemplos, né, tradicionais, mais antigos, até vou trazer um comercial agora, tomara que ele rode, para mostrar os significados que surgem através das campanhas e quais são esses valores que a marca quer passar, né, quer fazer com que esteja atuando, né, nos sentidos dos potenciais consumidores ou do público consumidor. Esse comercial é bem antigo, vocês vão lembrar, possivelmente. Vocês estão ouvindo? É importante que estejam ouvindo. Sim, professor, tudo ok aqui. Eu não estou ouvindo nada, professor. Sora, eu não estou ouvindo, eu estou ouvindo só tu. Também não estou ouvindo, senhor. Não está ouvindo? Não, eu também não estou ouvindo. Não, eu não estou ouvindo, eu só vejo o senhor falar, mas lá não escuto nada. Deixa eu tentar aqui no... Só um pouquinho, deixa eu mudar o microfone aqui, só um pouquinho. Agora sim, professor. Agora sim. Agora não dá para ouvir nada. Eles não estão falando nada? Às vezes o áudio aparece, às vezes ele some. Conseguiram ouvir? Muito pouco, professor, porque uma hora dava para ouvir, outra hora não. Não, Sora, é exatamente o que a Lu falou. Às vezes dava para ouvir, às vezes não. Tá. Bom, de qualquer forma, no arquivo que vocês têm à disposição, tá esse comercial, e lá e vocês lá vão conseguir ouvir. Mas, enfim, né, é um jingle, uma música que foi lançada, esse comercial, acho que já tem uns 12 anos. Só um pouquinho, tem gente chegando. Esse comercial tem uns 12 anos. E o que ele passa? Né? Qual é a ideia que ele passa? Pelas imagens, vocês já têm, né, esse sentimento de felicidade. Né? É o que a música, a canção passa, né? Eles num ambiente absolutamente feliz, né? E esse era o slogan, esse era o valor principal, essa era a associação mais importante e que perdura, né? Volta e meia, a Coca traz esse elemento da felicidade, do bem-estar, do prazer e tal, mesmo que ela tenha que, ao longo do tempo, ir ajustando pelas transformações que a gente vai tendo no mundo, né? pelos novos valores que vão se impondo. Obviamente que todas as marcas precisam ir fazendo estes ajustes, a gente sabe, né? E essas coisas mudam, né, numa velocidade cada vez maior. Então, aquelas coisas que hoje têm um olhar de aprovação, ou um olhar interessado, com uma leitura positiva de determinado comportamento, de determinada característica e tal, em algum momento pode mudar completamente, né?
essa dinâmica é cada vez mais intensa e, por consequência, as marcas precisam estar atentas, elas precisam ir ajustando seus discursos. Quem é que chamou? Eu, Marcos. Oi, Marcos. Não, aproveitando esse contexto que o senhor entrou, achei interessante também mencionar o quanto as cervejas elas têm se atualizado em relação a esses desdobramentos sociais, né? Que é como se importam, qual o posicionamento novo, atualização, né? Enfim. E as propagandas hoje são totalmente diferentes, né? Inclusive a escola aqui no Brasil foi uma das pioneiras, né? Onde começou a trazer mais assim a promoção da diversidade e tudo mais, e excluir um pouco também a objetificação da mulher, né? Que acontecia muito. Muito, né? Muito. Uhum. E se mantivessem, né, naquela linha, obviamente que seriam destruídas, as marcas seriam destruídas. Né? Então, esse estar atento a essas transformações, né, nos valores, né, nos olhares, nas crenças, nos costumes, nas mudanças culturais, isso é muito importante. As marcas precisam estar se reinventando, ou pelo menos não digo se reinventando, mas, no mínimo, fazendo ajustes. Né? Essa coisa que eu falei assim, ela tem que manter a contemporaneidade. Então, o que é do nosso tempo? Né? E aquilo... se a gente pegar comerciais de cervejas de não muito tempo atrás, não precisa voltar muito tempo, a gente hoje já, meu Deus, o que é isso? Né? Como é que a gente admirava isso e achava bacana? Como assim? Né? Como é que as pessoas admitiam isso? Mas aquilo era o retrato de um momento que trazia, né, determinadas práticas culturais absolutamente impregnadas, aceitas, vividas, repetidas naquela sociedade, daquele momento. Mas essas modificações, né, que vão, muitas vezes, não sendo sentidas no dia a dia, mas num espaço maior de tempo a gente percebe, olha o que era o mundo há 5 anos atrás, olha os discursos de 10 anos atrás, olha como as coisas aconteciam há 15 anos atrás. Se a gente pegar, assim, né, é só pegar filmes, né, a gente assistir filmes, assim, de 15, 20, de 30 anos atrás, e a gente vê comportamentos, assim, né, completamente condenáveis ou estranhos ao nosso tempo. Aí, como eu falei no início, nós temos aqui mais 2 slides, eles são muito semelhantes, com leituras similares, do que a partir de estudos, se percebe como significados e sentimentos transmitidos, instigados a partir do uso adequado das cores. Então, quando a marca utiliza, né, o vermelho, por exemplo, excitação, juventude, coragem, e a gente vê algumas marcas explorando isso. Quando usa o azul, confiança, segurança, força, tem algumas marcas que exploram isso. Só um pouquinho, pessoal. Nicolas, acho que tinha caído a conexão do Nicolas, porque ele já estava na aula, voltando. Vamos de novo. Então, olha só, o amarelo, otimismo, clareza, calor. Então, tem ali algumas marcas. Vejam que muitas vezes as marcas misturam, né, misturam cores. Subway, né, tu tem o amarelo, e tu tem o verde, né, de talvez aproximar a coisa do ser saudável e tal, né, mas também mantendo essa coisa do otimismo, do bom e do bem-estar, da clareza, e assim por diante. O amigável, o laranja, essa excitação, juventude, o vermelho, o criativo, o rosa, o confiança, o azul, pacífico,
né, sustentável, saudável, né, e aquele neutro, aquele cinza, né, equilíbrio, calma, neutralidade. E ali alguns exemplos. Esse outro slide tem mais exemplos, né, dentro também desta perspectiva e desta lógica, né. Então a gente percebe aqui, por exemplo, quando a gente vê o verde, né, tem uma certa semelhança, né, de valores, né, de práticas. A gente vê no azul, se aproxima bastante de tecnologia. Então a gente encontra a IBM, a HP, a Twitter, a Dell. Vejam que existe uma coincidência, né, de práticas, de segmentos e tal, a partir do uso de determinadas cores. E isso é importante, né, nessa construção, nessa concepção, que eu quero, nesse final aqui dos slides, reforçar. Tá? São os estudos preliminares. Isto se dá quando nós estamos entrando no mercado. Vamos entrar no mercado, nós vamos nos lançar, nós vamos nos apresentar. E nós temos que nos apresentar bem, assim como quando eu vou para uma entrevista de emprego, eu tenho que me apresentar bem. Quando eu vou a um encontro, quando eu vou me apresentar, obviamente que eu tenho que passar uma imagem positiva. A minha empresa, quando vai se apresentar ao mercado, a minha empresa precisa ter, né, uma apresentação interessante, tem que ter uma apresentação que faça com que as pessoas admirem, respeitem, tenham curiosidade, tenham uma boa impressão. E aí nós podemos fazer esse jogo, né, de cores, explorar bem o slogan, eventualmente, né, e saber utilizar também a parte gráfica, o design, pensar muito bem no nome, na sonoridade, em todos esses elementos que compõem, né, a marca. Então, qual é a tua marca? É esse conjunto, né, que tem a ver com o design, que tem a ver com cores, que tem a ver com sonoridade. E esse conjunto tem que atrair positivamente o olhar das pessoas. Este esforço de apresentação, ele precisa necessariamente, se nós formos muito competentes na construção da nossa apresentação, mais do que isso, né, se nós formos competentes na nossa entrevista de emprego, a possibilidade aumenta de sermos contratados. Mas aí, no dia a dia, nós vamos ter que realmente mostrar que somos aquilo que anunciávamos lá na entrevista de emprego. No dia a dia, a marca vai ter que mostrar que realmente ela é isso tudo que anuncia através dessa apresentação. Esse é o grande desafio. Por isso que aí nós falávamos no início o desafio da consolidação da marca, né? De fazer com que essa marca realmente mostre-se adequada, alinhada, verdadeira com aquilo que ela anuncia. Só um minuto. Não sei se vocês escutam, mas sempre tem um sinal sonoro aqui quando tem gente chegando na sala. Estamos agora em 37. Esse breve arquivo, que só traz tópicos, vejam, quero reforçar. Vocês agora, em seguida, vão ter um espaço para conversar sobre o trabalho da semana que vem. Estes tópicos que eu trouxe de reflexão em torno da marca, da construção da marca, da concepção da marca e da consolidação da marca, eu gostaria que vocês abordassem também no trabalho na semana que vem. Então, façam também uma tentativa de compreender o que a marca está anunciando a partir desses slides que eu apresentei aqui nesse breve arquivo, tá? Em termos de expressividade, em termos de design, de cores e assim por diante. Façam comentários em torno disso.
arquivo encerra falando de endomarketing, e endomarketing vai ser tema de uma aula específica, né? Então, nós vamos falar com um olhar um pouco diferente. Todo mundo já sabe o que é endomarketing, né? Mas a gente vai ter algumas reflexões mais profundas sobre programas de endomarketing, sobre políticas bem desenhadas de endomarketing, o que se tira realmente de ganhos a partir de um programa bem concebido, como a gente pode desenvolver, construir um plano de endomarketing, mas isso vai ser numa aula posterior, na verdade, a aula do dia 16 de junho, 16 de junho, que é um conteúdo já previsto para ser trabalhado dentro da nossa disciplina e que vai ser aberto para outra turma também, que pediu que eu falasse exatamente sobre esse tema, queriam que eu falasse essa semana, e eu disse, olha, eu posso até falar sobre esse tema, mas no dia que vocês precisam, que é terça-feira, eles têm aula na terça, é uma outra turma, de outro campus, eles gostariam de que eu abordasse esse tema, mas vai ser trabalhado, então, só na terça-feira do dia 16, que é conforme está na nossa programação. Então, lá no dia 16 de junho, a gente vai estar trabalhando novamente com relação ao endomarketing. Mas aqui eu quis incluir esse slide final, porque, né, o endomarketing também passa por esse processo de consolidação ou de identidade da marca, né? Essa personalidade da marca, ela precisa, ela tem que estar alinhada e ela é representada também por aquilo que acontece dentro do ambiente da empresa. Então, se as coisas não estão muito bem dentro do ambiente da empresa, obviamente que em algum momento isso vai começar a repercutir. Perdi, teve um pedido aqui. Chegou de novo. Em algum momento isso vai repercutir na imagem da marca, né? E essa é uma lógica. Se nós não temos políticas adequadas de gestão daqueles que estão aqui dentro, se aqueles que estão aqui dentro não estão engajados com a marca, não acreditam na marca, não vivem os valores pregados pela marca, em algum momento isso vai passar a ser percebido pelo público externo. O que eu estou querendo dizer é que não basta tu ter uma comunicação muito boa, né, transmitindo valores positivos e tal para o público externo, se isso não for alinhado também às tuas práticas internas. Em algum momento, em alguma medida, isso vai ser percebido lá fora e, por consequência, a tua marca não vai mais conseguir se apresentar como tu gostaria. Então, o endomarketing, em alguma instância, em alguma medida, ele precisa ser pensado também dentro desse processo de construção e consolidação das marcas. Mas isso é papo para mais adiante. Muito bem. Deixa eu só fazer aqui o registro de quem está na aula antes de encerrar a apresentação, para que fique gravado, né? Felipe, Franciele, Gabriel, Isadora, Jesse, João Lucas, Jonathan, José Eduardo, Júlia, Juliane, Leonardo, Lordilena, Manuela, Marcos, Melissa, Michele, Milena, Nayara, Nicolas, Pauline, Rafaela, Sharon, Tainandra, Tauana, Thaís, Vanessa, Vinícius e Vitória. Oiê. Ok. Pessoal se manifestando. Isso aí, legal. Algum comentário? Algum comentário sobre estes slides? Não?
Ok. Tá bem. Eu vou parar a gravação.